Alô, ouvintes da Rádio 94.7 FM, eu sou a Josi, volto hoje porque trago mais um tema para vocês. E esse tema é a importância de correr riscos. Essa discussão eu trago baseada num texto do Isaías Costa, que é um colunista lá no meu site e que trouxe essa discussão com muita maestria. Eu vou focar em alguns aspectos, né? Os créditos são todos por Isaías, que trouxe essa reflexão para a gente. Gente, pensem aqui comigo. O que seria correr riscos? Seria pular de bungee jump, voar, pular de paraquedas, o que quer que seja? Não. A gente pode falar em riscos que não envolvam colocar risco de vida iminente nesse aspecto da aventura. A gente pode falar de riscos relacionados a você ter segurança, por exemplo, um emprego seguro, uma estabilidade, ou você se arriscar e tentar algo novo, empreender um negócio, mudar a profissão que você vem fazendo ao longo de muitos anos e assim por diante. A reflexão que eu achei muito interessante é a seguinte: se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber que quanto mais você tem segurança, menos você tem liberdade, porque a liberdade está muito relacionada aos riscos, né? Risco de algo novo, porque quando você tem liberdade, você está ousando, você está desbravando novos caminhos. Então, são duas coisas que são inversas, elas não caminham juntos. Quanto mais segurança você tem, menor a sua liberdade, né? O pessoal fala, eu vou casar, vou ter um emprego público e tal. Então você vai ficar naquele emprego 8 horas por dia, tantos dias por semana, naquela hora exata, às vezes por 40 anos, entendeu? Então é seguro sim, até um ponto, né? Claro que as políticas estão mudando. Mas assim, essa ideia, né, um exemplo estereotipado para dizer que aquilo é seguro. Por outro lado, a pessoa que está aí, ela pode ter um desejo de mudar, né? Falar, eu sempre quis abrir uma empresa de um determinado ramo, fazer uma outra coisa. Só que, para ela tentar, né, nesse exemplo que eu estou dando, ela teria que abrir mão desse emprego, porque ela não conseguiria fazer os dois, por exemplo. Então, o que acontece? Ela ficaria entre as duas coisas. Ou ela ficaria na estabilidade, ou ela enfrentaria o risco de algo não dar certo, porque é algo novo, inusitado, ainda que ela não sabe se vai dar certo ou não, para tentar ter a liberdade de escolha e de mudança. Então é por isso que é tão difícil para as pessoas. A nossa natureza, de maneira geral, já tende a repetir situações onde nós estamos seguros, né? Então, se eu trilho um caminho, um dia o meu cérebro já registra aquele caminho e fala, vai por lá porque lá é seguro. Então, a gente já é, de certa forma, programado para repetir e para refazer e para, por exemplo, comer só aquele alimento que a gente conhece e assim por diante, porque a gente sabe que aquilo é seguro. Isso seria uma programação do nosso cérebro relacionada à subsistência, né, à sobrevivência da espécie. É aquela coisa que vem na evolucionista mesmo. Mas, para a gente ter liberdade, a gente tem que ter um pouco mais de instabilidade. A gente vê isso em algumas profissões, né? Então, a gente vê profissões que são muito estáveis e a gente vê profissões que são mais arriscadas, do ponto de vista de retorno financeiro, inclusive, né? Em qualquer uma das duas a pessoa pode se dar bem? Pode, mas algumas têm mais chance de dar um retorno financeiro do que outras, por exemplo. E assim são diversos aspectos das nossas vidas. Outro exemplo, uma pessoa, deu o exemplo do casamento agora de pouco, ela pode optar pelo casamento, porque ela está bem, que ela está em segurança e tal. Mas se ela tiver o sonho, por exemplo, de conhecer outros países, ela acabou, né, e faz de conta, a pessoa já tem um outro filho, já tem amarras de escola, família e tal, já fica mais difícil. Não quer dizer que seja impossível, não é isso. Não quer dizer que seja excludente, de forma alguma. As pessoas podem fazer coisas juntas, a ideia é essa. Mas, de maneira geral, as escolhas envolvem segurança por um lado,
e perda da liberdade pelo outro, né? O nosso caminho, então, seria que a gente conseguisse abraçar, olhar as possibilidades, as oportunidades que batem à nossa porta e ver as escolhas que nós estamos fazendo. Muitas vezes a nossa vida permanece estagnada simplesmente porque nós não conseguimos abrir mão de algumas seguranças que nós escolhemos ter, né? Vou dar outro exemplo. Eu já vi pessoas que estão habituadas a viajar e elas optam por não ter um carro, porque o carro dá muita despesa, por exemplo, ou porque elas não querem se prender ao financiamento de um carro, né? Seja o carro do valor que for. Às vezes ela opta por não financiar, não gastar com aquele carro, porque ela gasta com viagem. Então, a pessoa segura olha para ela e diz: olha, tal pessoa só viaja, olha, morrendo de inveja da liberdade dela. E a pessoa que viaja, que opta por essa liberdade, ela paga um preço também, que é, de repente, não ter aquele carro, né? Então, a gente tem que perceber que as escolhas envolvem restrições por um lado e possibilidades por outra. Mesma coisa por carreira, né? Eu sou um exemplo, eu saí do serviço público, onde eu estava há anos, era um cargo meu, pedi exoneração para trabalhar só com internet, abrir minha empresa, e hoje faço outras coisas, né? Trabalhava muito com clínica, não trabalho mais com clínica. Então são coisas que nós vamos fazendo, né? Um dos motivos, e aí eu vou chegar e eu acho interessante falar para vocês. Fiquei 6 anos trabalhando diretamente com saúde do trabalhador. Na saúde do trabalhador, o que eu mais via eram pessoas adoecidas por conta do trabalho. Pessoas que não conseguiam mudar, por mil motivos, porque não se achavam mais capazes de fazer outras coisas, porque estavam presas a situações em que elas não conseguiam abrir mão daquele dinheiro, porque elas precisavam para sobreviver, para a família e tal. Não quer dizer que seja só escolhas fáceis, não. Mas que elas não conseguiam, depois de muitos anos, mudar. E o que eu percebi? Que quando a gente não está feliz num trabalho depois de muito tempo, depois de um tempo, se a gente não tiver um plano B, se a gente não se reconstruir, a gente não se recriar, nós corremos o risco de ter uma segurança infeliz. E foi baseada nessas pessoas muito infelizes que eu acompanhei por muitos anos, que quando eu me vi infeliz, eu fui capaz de dizer: eu não quero isso para mim. E eu abri mão. Poderia ter me estrepado feio, gente. O preço da liberdade poderia ter sido muito alto. Mas deu certo, né? A minha empresa deu certo, tá tudo ok. Só que eu dou esse exemplo para vocês como contraponto, né? Quantos outros colegas que eu tinha na época, funcionários públicos, nunca vão abrir mão daquele cargo, mesmo que elas queiram do fundo da alma sair daquilo, mesmo que elas estejam muito infelizes. E a gente sabe quem são essas pessoas, porque são aquelas pessoas que passam a semana esperando a sexta-feira. São aquelas pessoas que vão de manhã para o trabalho para esperar chegar a hora do almoço, para almoçar, para esperar chegar o horário de terminar, para ir embora, para esperar chegar a sexta-feira. E que ficam deprimidas no domingo porque vão voltar na segunda. Gente, isso é muito comum. As piadas e tudo mais não vêm do nada. Acontece porque é regra. Então, a maturidade com relação ao tema é o seguinte: as duas escolhas exigem muita coragem. A coragem de permanecer pode envolver uma série de privações da sua liberdade, né? E a escolha da liberdade pode envolver uma série de restrições, muitas vezes essas restrições também materiais, que é essa coisa do mudar de vida e as consequências que essas mudanças podem trazer, tá? Fica a dica para vocês, a reflexão era essa, até a próxima.